Continuando a playlist de economia brasileira, não história da economia brasileira, mas economia brasileira de fato, real, né? Eu vou continuar hoje, neste texto introdutório que estou usando nesses primeiros vídeos, vou continuar tratando sobre a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, conhecida pela sigla CNAE. E hoje quero começar a tratar, teria que gravar mais de um vídeo com certeza, a tratar sobre a estrutura e sistema de códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Bom, esta playlist que eu estou construindo, estou utilizando, primeiramente, este texto disponibilizado publicamente, inclusive, pelo IBGE, né? Estou utilizando a Classificação Nacional de Atividades Econômicas versão 2.0, é um PDF, tá vendo? Você pode baixar aí. E aqui estou, então, tentando entender, primeiramente, esta Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Porque entendendo isso, como introdução, talvez seja possível entender melhor a economia do Brasil. E aí, já tratei sobre a introdução, né, o histórico, os usos da CNAE, gestão da CNAE, padronização internacional, revisão 2007, natureza e escopo da CNAE, princípios na construção da CNAE, e hoje, então, tópico 4, estrutura e sistema de códigos, códigos da CNAE. Vamos lá, vamos encontrar a parte aqui, o capítulo achei. Tá. Depois que eu fizer essa leitura, eu explico por que eu estou fazendo isso, tá? Primeiro, começando com este arquivo disponibilizado publicamente, esse PDF sobre CNAE. A CNAE 2.0 é uma classificação estruturada de forma hierarquizada. Veja bem, então a CNAE é uma classificação estruturada de forma hierarquizada em 5 níveis, com 21 seções e 87 divisões. 285 grupos, 673 classes e 1.301 subclasses. Então, nível, seção, divisão, grupo, classe e subclasse. São 6 formas, né, na hierarquia. O quinto nível hierárquico e o das subclasses é definido para o uso da administração pública. As categorias da CNAE 2.0 de seção e subclasses são identificadas por um código acompanhado de uma denominação. O modelo de modificação adotado, de codificação adotado na CNAE é misto, sendo formado de um código alfabético, ou seja, uma letra para indicar o primeiro nível de agrupamento da classificação, a seção, e de códigos numéricos para os demais níveis de agregação, divisão, grupo, classe e subclasse. O código de 4 dígitos das classes CNAE é acompanhado de um dígito verificador, famoso DV, definido por um algoritmo que tem por finalidade garantir a consistência da chave numérica, especialmente nos casos de autoclassificação, prática adotada em vários formulários que alimentam cadastros da administração pública. A seguir, resume-se a organização hierárquica da CNAE 2.0. Deixa eu ver até onde que eu vou aqui, né? Tá, então aqui nós temos uma tabela agora, e essa tabela diz o seguinte: organização hierárquica da CNAE 2.0. Então, primeiramente, nós temos o que? São 4 colunas com 5 linhas. Então, a primeira coluna trata sobre o nome, segunda coluna, nível, terceira coluna, número de grupamentos, quarta coluna, identificação. A primeira linha da primeira coluna, o nome. Então, os nomes são seção, divisão, grupo, classe e subclasse. São 5, né? Falei 6, mas são 5. Seção, divisão, grupo, classe e subclasse. Os níveis. Então, seção é o primeiro nível, a divisão é o segundo nível, o grupo é o terceiro nível e a classe é o quarto nível e a subclasse é o quinto nível. Número de grupamentos que existem em cada nível ou cada nome desse. Então, na seção, que é do primeiro nível, 21 grupamentos. Na divisão, que é do segundo nível, 87 grupamentos. Grupo, que é do terceiro nível, 287 grupamentos. Classe, que é do quarto nível, 673 grupamentos. Subclasse, que é do quinto nível, 1.301 grupamentos. E agora, quanto à identificação, a quarta coluna, né, sobre cada um destes níveis. No primeiro nível, a seção, que tem 21 grupamentos, o código alfabético é um código alfabético de um dígito. No segundo nível, que é a divisão, com 87 números de grupamentos, o código numérico tem 2 dígitos. No terceiro nível, que é o grupo, ou seja, 285 número de grupamentos, código numérico de 3 dígitos. No quarto nível, ou seja, na classe, são 673 número de grupamentos,
código numérico de 4 dígitos mais o DV, né, o dígito verificador. E por fim, no quinto nível, subclasse com 1301 número de grupamentos, código numérico de 7 dígitos, incluindo o DV. Deixa eu ver se vale a pena continuar. O sistema de codificação é integrado a partir do segundo nível, com o código de cada nível de grupamento mais detalhado, incorporando o anterior. Assim, o código de subclasse, 7 dígitos, incorpora o código de classe, 4 dígitos mais DV, que por sua vez incorpora o código de grupo 3 dígitos a que pertence, e este, o da respectiva divisão, 2 dígitos. Por exemplo, seção A, e aqui nós vamos finalizar o vídeo de hoje, um exemplo, né? Então, nós temos aqui esse número que eu vou mencionar antes de explicar cada parte dele. Então vamos lá. A01, 01.1, 01.11-3, 0111-3 barra 01. Então é um número enorme, né? Só que cada parte aqui significa algo. Então vamos à seção. A seção é A. Seção é A. E qual seção que é, então, A? É a agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura. A divisão é 01. E o que significa essa divisão 01? Agricultura, pecuária e serviços relacionados. Bom, o grupo é o 01.1, que significa produção de lavouras temporárias. A classe é o 01.11-3, ou traço 3, significa cultivo de cereais. E a subclasse é 0111-3/01, que significa cultivo de arroz. Bom, então veja que interessante como que funciona essa organização então da economia brasileira. Por isso que eu estou começando primeiro por esse documento público do IBGE, porque vamos supor que eu quisesse tratar aqui no canal sobre o setor de arroz. Acabei de descobrir que existe uma organização para isso. Então eu teria que pesquisar, fazer pesquisas por aí para entender a partir desta subclasse cultivo de arroz, por exemplo, que tem o número 0111-301. E outra coisa, isso aqui, essa numeração, ela está inclusive em notas fiscais, muito provavelmente. Ou na empresa que lida com cultivo de arroz, quando ela vai abrir a empresa, ela precisa colocar seu CNAE, né, sua classificação no processo de abertura da empresa. E ele vai utilizar este número. Então é por esta razão que eu resolvi começar esta playlist sobre a economia brasileira, entendendo primeiramente a classificação nacional de atividades econômicas, então a CNAE. No próximo vídeo gravaria a parte 2, então, sobre a estrutura e sistema de códigos da CNAE. E achei bem interessante entender isso hoje, sobre essa seção, divisão, grupo, classe e subclasse. Quanto menor, né, a hierarquia, mais específico é a atividade. Eu fico por aqui, no próximo vídeo, então, continuamos a partir deste ponto aqui, beleza? Todo sábado eu gravo um vídeo sobre a economia brasileira, e então, tão logo seja possível, eu vou entendendo os setores da economia brasileira aos poucos, mas antes, como eu já disse milhares de vezes nesse vídeo, é preciso entender como que se organiza, como se classifica a economia brasileira antes de querer entender os setores. Pelo menos esse é o meu objetivo. Eu fico por aqui, valeu!